A gente vai, nesse momento, a gente vai receber aqui o Frei Rogério e a gente vai conversar e a gente vai entender essa situação do Sudão do Sul, né? A gente vai entender como que funciona a CN no Brasil. A gente tem sempre repetido, a CN ajuda a igreja que sofre, ou seja, o trabalho maravilhoso que a igreja faz, que essa instituição faz, nos lugares onde a igreja é perseguida e nos lugares onde a igreja é empobrecida também. Veja esse VT e depois a gente aprofunda nesse assunto. Veja só. Para os cristãos ao redor do mundo, está se tornando cada vez mais difícil praticar e viver a fé. Em muitos lugares, nossos irmãos e irmãs sofrem por amar a Cristo. A missão da ACN é construir uma ponte de amor que permita à igreja perseguida e sofredora testemunhar a sua fé e inspirar aqueles que os ajudam. Tudo começou no Natal de 1947, quando o padre Wernfried van Straten, movido pela pobreza material e espiritual de 14 milhões de alemães deslocados após a guerra, convidou os católicos na Bélgica e Holanda para ajudar seus antigos inimigos. O apelo deste mendigo de Deus iniciou uma onda de generosidade, provando que a reconciliação entre inimigos era possível. Hoje, a ACN é uma fundação pontifícia cada vez mais atuante no cenário internacional. São 23 escritórios nacionais em todo o mundo, que ajudam anualmente mais de 5.000 solicitações de projetos em 145 países. Hoje em dia, muita ajuda é necessária no Oriente Médio, onde a presença cristã passa por grandes perigos. A ACN está empenhada em ajudar esses cristãos deslocados, dando respostas concretas para a forte esperança e fé que eles mantêm no meio dessa situação devastadora. Lá e em todo o mundo, a ACN ajuda na construção e reconstrução de igrejas, onde as comunidades católicas se reúnem para adorar, orar e serem fortalecidas na fé. Frente a este mundo carregado por inumeráveis sofrimentos, uma das maiores necessidades é... Olá, meu nome é Santos. Eu sou um refugiado do Sudão do Sul, vivendo num assentamento em Uganda, com quase 300 mil pessoas aqui e 2 milhões na região. Tivemos que fugir de nossas casas por causa de uma guerra terrível e muito longa. Muitos de nós nunca conheceram a paz. Nos chamam de geração perdida. Pessoas sem nenhuma perspectiva para o futuro. Muitos de nós perderam famílias, propriedades e viram suas vidas serem destruídas. Mas graças às suas doações, tentamos trazer esperança e sentido para as vidas dos nossos irmãos e irmãs. Recebemos uma formação católica no Centro Emaús e ajudados pela ACN. Temos que estar bem preparados para evangelizar, para dar aos nossos colegas refugiados uma razão para viver. Devido à falta de padres e irmãs religiosas, realizamos encontros de catequese e distribuímos a Eucaristia. Muitas crianças eram soldados, forçadas a entrar nas fileiras das milícias de todos os lados. Foram treinadas para matar. Agora não basta lhes dar comida e abrigo. Temos que reintroduzi-las de volta a uma vida normal. Isso só é possível trazendo Jesus para a vida delas. Isso é possível graças à sua ajuda e a de muitos outros homens e mulheres em todo o mundo que cumprem a missão de Deus sob circunstâncias muito difíceis. Nós estamos recebendo aqui o Frei Rogério. Frei Rogério, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, sua presença sempre iluminadora aqui, Frei. Eu que agradeço, Padre Juarez, esta oportunidade de novamente
conversarmos, partilharmos. Frei Rogério não veio da outras vezes aqui, viu, gente? Eu tô cobrando ele aqui, ó, porque ele deixou a gente com saudade dele aqui, olha. Porque eu estou vivendo a sinodalidade, né? Então, a participação de diversa, né? Na última vez que nós estivemos conversando foi com a presidente, né? Presidente da CN aqui no Brasil, né? Ana. A Ana, né? Mas o Frei Rogério está sempre aqui com a gente e, como eu disse, com essa presença tão agradável. Frei Rogério, todo mundo já conhece, é carmelita, né? E ele sempre nos deixa por dentro de toda a vida e o trabalho da ACN. A gente vai conversar hoje sobre o Sudão. Essas imagens impressionam a gente, né, Frei? Na hora que estava passando, o Frei fez um comentário de maneira quase sussurrando. Treinados para matar, né, Elisângela? Para mim, impressionou muito neste relato quando a gente olha para crianças, jovens e se descreve como pessoas treinadas para matar. Tá, né? O Sudão do Sul hoje é um dos países mais pobres que nós temos no mundo. Por que o país tornou-se um dos focos da atuação da ACN, Frei? Primeiro, porque nós sabemos que a ACN hoje ainda tem o continente africano como o continente que nós investimos mais a nossa ajuda. Isso. Né? E, com certeza... A maior parte da ajuda é destinada para o continente africano. Claro, tem outros setores, outros ambientes, o Oriente Médio, não é? Mas também aqui na América Latina, no Brasil, mas a África é onde concentramos também o maior número de contribuição, de ajuda que os nossos benfeitores entregam. E o Sudão do Sul tem uma particularidade, um país que foi problemático desde quando ele praticamente conseguiu a sua independência e dividiu ali também, né? É um país novo, né, Padre Juarez? E já carrega um histórico muito grande de sofrimento. Mas o que se destaca e o que a gente gostaria muito de também falar aqui neste nosso programa é, apesar de todo esse quadro triste, não é, preocupante, mas falar da esperança e o belo trabalho da igreja por meio dos catequistas. A gente viu que tem poucos padres que trabalham. Poucos padres, poucas religiosas. Muitos padres perderam a vida também. Lá no Sudão. O Sudão tem uma maioria muçulmana? A gente pode conceber o Sudão do Sul mais cristão e também pessoas das religiões tradicionais. É uma configuração diferente, né? O norte, muito mais a presença dos muçulmanos, inclusive a língua árabe. E no Sudão do Sul, que é uma região onde tem também, uma grande riqueza de petróleo. Isso que eu ia falar. Isso é importante lembrar, Frei, porque o Sudão é um país desejado por muitas e muitas potências. É um lugar, eles estão assentados sobre uma riqueza enorme e é um dos países onde as pessoas morrem de fome. Justamente. Agora, veja, que situação. O petróleo, né, vamos dizer assim, a riqueza está ali na parte sul do Sudão, que hoje é Sudão do Sul. Sudão do Sul. Né? Agora, para poder comercializar, tem que ir para o porto que está no norte. No norte. Então, tem que ter todo este diálogo e compreensão. E ali tem uma frequência da pirataria muito grande ali, né? No porto ali, naquela região do porto ali. É impressionante isso, né? Agora, eu observando, a gente viu através do trabalho da ACN, a presença da ACN, que é aquela que ativa a esperança, a partir do trabalho da catequese. E aí a gente chama atenção porque talvez muitos estão nos acompanhando e quando imagina a catequese, a gente imagina a catequese aquela lá da paróquia, né? Sacramental, né? Que não deixa de ser importante. É verdade. Mas o catequista é o líder da comunidade, que acompanha a comunidade. Isso é muito interessante você falar. Que acompanha, que entende os problemas da comunidade. E ali, quando apareceu aquelas duas fileiras de jovens e adolescentes, o grande tema que aparece é o tema da reconciliação, do perdão. Formar uma nova geração não para o ódio, não para a violência. Porque eles foram formados para a guerra. Para a guerra, para matar, como foi bem apresentado. E o papel do catequista é aquele que primeiro conhece a comunidade, acompanha a comunidade. E eu digo isso, Padre Juarez, pela minha própria experiência que tive também num país que saiu de guerra, Moçambique. Eu cheguei trabalhando no Moçambique. Trabalhei 8 anos e meio, cheguei no período de 4 anos depois da Guerra Civil. Nossa, a Guerra Civil arrasou com Moçambique, né? Sim, também. Mas assim, no caso do Sudão, então, o que é um catequista? Geralmente a gente imagina um catequista aqui,
ou quando, imagina, 2 anos, 3 anos de catequese, se muda de catequista para poder a cada fase. Lá não. O catequista recebe o jovem, as crianças, o adulto e faz um caminho com ele. Olha que bonito. É um líder mesmo, um líder religioso. E o que é bonito também é que, quando termina este caminho, muitos dos catequizandos, ou catecúmenos, que lá chamam, escolhe o próprio catequista para ser o padrinho. Que interessante. Porque ele caminhou com essa pessoa a vida toda, ele passa a ser de forma responsável também dele. Agora, e a gente imagine, para manter um catequista, veja, com apenas uma questão aqui que eu vou dizer para que a gente possa colocar, R$263 seria o suficiente para manter o catequista por um mês. R$263. Imagina, o que eu e você, se de repente lhe chamar para um jantar ou uma família, gastaríamos isto? Isso não é nada, isso não é nada. Isso não é nada. R$263 na nossa realidade, isso é muito pouco. Mas isso significa muito mesmo para manter um catequista um mês. Por um mês. Impressionante, Frei. Porque eles não pedem luxo, eles não pedem regalia. Eles pedem o básico, pedem a alimentação. Não é? Não estão pedindo, por exemplo, a gente tem, na reportagem talvez não podemos contemplar tudo, eles não pedem um carro, como muita gente que até faz um pedido, pedem uma bicicleta. Não é? Para poder também ir até mais longe. Não é? E a própria manutenção. Então, nós podemos salvar este país e formar uma nova geração, se assim quiser. Olha, eu já vou falando, porque sempre a gente faz esse trabalho aqui de divulgação da ACN, da Ajuda à Igreja que Sofre, para que você possa ajudar. Existe o 0800, que é a maneira de você ajudar. Por favor, eu estou falando para você, o Frei acabou de falar aqui, olha, R$263, você mantém um catequista um mês, R$263, né? Você contribui com o que você quiser na Ajuda à Igreja que Sofre, porque você vai estar fazendo a diferença na vida das pessoas e na vida de uma comunidade. 0800 77 099 09927. 0800 77 09927. Essa é o 0800 para você ajudar. Tem um site também que você pode entrar no site, acn.org.br, para você conhecer, ver, saber tudo isso que a gente está conversando aqui, né? Você pode ir lá pesquisar, ver fotos e tal, para você ajudar. É muito importante mesmo, porque o trabalho que o Frei está fazendo, né, de divulgar, de trazer, o trabalho que a ACN está fazendo, de estar presente nos lugares, depende daquela atitude que você toma de querer ajudar. E assim também, Padre Juarez, a gente compreende o que é a vida missionária. Porque imaginamos que o missionário é só aquele que está lá no ambiente, por exemplo, no Sudão, ajudando. Mas você de sua casa, você de sua casa, você também pode viver a sua missão. Então a sua ajuda, ela é muito importante. Por isso que nós também fazemos questão de nos apresentar. Somos esta ponte de amor, verdadeiramente, entre os missionários que estão agora em casa, nos assistindo, e aqueles missionários que se colocam ali no Sudão do Sul, ajudando, acendendo, apagando esta memória de ódio, de maldade, de violência. O Frei, no Sudão do Sul, você pode depois pesquisar e tal, mas o Sudão do Sul é o grande conflito político que existe, principalmente entre o Sudão do Sul e o Sudão do Norte, né, que a gente vê e tal, mas ali, por causa de todos esses conflitos, existe pobreza absoluta, né? Pobreza absoluta. Quando a gente fala pobreza absoluta, é pobreza absoluta de faltar tudo. Tudo. E ainda mais, nós acompanhamos os desastres naturais. A última enchente, onde mais de 900 mil pessoas, entre eles crianças, que foram vitimadas por esta situação. Além dos problemas naturais, existem os problemas acentuados políticos, econômicos. Analfabetismo, gente, praticamente, o analfabetismo é assim... grandioso. É muito grande mesmo. E uma coisa muito triste para os jovens, para as crianças, a baixa expectativa de vida, né? 57 anos. 50, eu estaria tão perto já, Padre. 50, é verdade, 57 anos. Você vive, a média das pessoas vive ali até 57 anos. Você já imaginou o que é isso? Ou seja, você não tem uma perspectiva de vida enorme, passa a vida toda na pobreza. A presença da igreja ali é mudar isso, não é simplesmente só dar a comida, é mudar isso, né, Frei? É uma presença que nós chamamos
daquilo que o reino de Deus está no meio de vocês. E quando diz está no meio de vocês, está no meu coração, que estou aqui conversando com o Padre Juarez, daquele que está nos escutando, para que nós nos sensibilizemos e possamos colocar, eu posso fazer uma coisa. A vida dos nossos irmãos e irmãs do Sudão do Sul pode mudar também com a minha atitude. Agora, é só uma conversa entre nós. A gente fica... Por exemplo, a igreja tem esse olhar e viu isso, a necessidade. Agora, existe, o mundo inteiro está vendo isso. As pessoas, os outros países, as outras nações estão vendo. Por que tanta indiferença em relação a esses... Entrou no tema que eu acredito que o senhor fez a questão e deu a resposta, não é? Porque eu acho que o grande pecado hoje da humanidade é a indiferença. É querer tornar os mais pobres, né? Querer tornar o continente africano como se fosse invisível. Invisível. Então é como se a gente quisesse deletar. Você sabe o que é mesmo? Deletar. Verdade. É como seria bom se deletasse, mas aos olhos daqueles que acreditam, aos olhos daqueles que seguem a Cristo, não podemos deletar jamais. Temos que nos aproximar. Então a igreja nos recorda sempre isto. E como é bom a gente estar aqui nesta tarde, acendendo luzes e mostrando caminhos. Então a ACN é uma forma de acender luzes no coração das pessoas para que a gente não delete. O senhor falou uma coisa muito interessante. A visão que a gente tem do mundo é olhar para o mapa mundo, assim, olha as Américas, muito interessante, para cima a Europa e tal, a Ásia até, às vezes olhando até de uma maneira muito exótica. Exótica. Mas a África parece que não existe. Não existe. Isso é muito triste. Muito triste. É muito triste. Você acompanhou também, eu creio, Padre Juarez, que durante o grande problema pandêmico, nós vimos que as pessoas citavam muito a nossa região, nosso continente, a Europa, mas cancelava a própria África. Como se não tivesse tido a pandemia. E como se tivesse vida humana. É verdade. Isto é preocupante. Então, e até desse mês que estamos vivendo, o mês missionário, nós tenhamos, assim, esta inquietação. Eu creio que aqui na nossa conversa sai para mim uma inquietação. É verdade. Que a igreja deve ser insistente, porque ela é a voz da vida e deve lutar pela vida. Por isso que eu gosto do Frei. O Frei vem aqui todo mês falar com a gente. Todo mês mesmo. E eu acho que esse esforço do Frei, evangelizador e missionário, porque o Frei está ali, tem nome daquelas crianças ali, tem nome daquelas pessoas, tem nome daquele catequista que estava falando, ele está aqui em nome... Os santos, vamos dizer os santos, o nome dos santos aí. Aquele catequista não pode vir aqui na televisão, aquele homem não pode vir aqui, o Frei vem por ele. Eu quero agradecer muito, senhor, muito obrigado. E eu quero também agradecer e acompanhar e rezar sempre a Deus, para que o missionário Juarez tenha muita força, muita vitalidade e que possamos, assim, ser esta voz daqueles que não têm voz. Não tem voz. Atenção, vou repetir aqui o site, o primeiro 0800, vamos lá, o 0800 77 099 27. Você vai ligar para lá e vai já conversar com o pessoal e vai começar a contribuir. É importante mesmo, é importante. Estou pedindo você aqui, ó. E se você achar mais conveniente, entra no site acn.org.br, conheça todo o trabalho e tal. Mas pode ter certeza, todo mês o Frei vai estar aqui lembrando você para ajudar. Muito bem. Okay.